Olá, olá, paz e bem. Hoje eu gostaria de falar com você a respeito do purgatório e das benditas almas do purgatório. O mês de novembro é o mês dedicado à devoção às almas do purgatório e todas as segundas-feiras do ano também é dedicado à devoção às santas almas. Normalmente, numa percepção mais tradicional, essa missa, ela é sempre uma missa pelos mortos, pelos defuntos. Por que eu estou a falar isso? Porque essa percepção das devoções mensais eu deixarei para vocês aqui, tanto no que estou a falar, como também no material que você encontrará na descrição desse podcast. Então, se você estiver no YouTube, você encontrará logo na caixinha abaixo, tem um mais pequenininho em negrito. Você clica, abre-se uma listagem com vários links e deixarei ali tudo o que eu vier a falar neste estudo condensado sobre o purgatório, sobre as almas do purgatório. Uma das coisas que deixarei, portanto, é essa devoção que a igreja nos apresenta durante os meses. O mês de novembro, portanto, é dedicado às almas do purgatório, numa visão tradicional da igreja. O que eu gostaria de apontar aqui a vocês é algumas questões teológicas a respeito do purgatório e também lhes deixar o mais claro que conseguir, se Deus me permitir ser feliz nisso, algumas percepções que ora estão fechadas, ora podem ser ali ainda território de debates teológicos. Mas eu considero importante que você, como fiel, tenha conhecimento disso. O purgatório é o ensinamento da igreja e o purgatório existe. Para quê? Para purificar uma alma após o falecimento, para que ela possa entrar no céu purificada. Essa é a função do purgatório dentro da misericórdia divina. E ele é como que um sopro da misericórdia para aqueles que morreram, de certa forma, ou arrependidos, ou tiveram uma vida devota, mas ainda morreram com alguma coisa a ser paga diante da justiça divina. E isso inclui-se praticamente todo mundo. O que se paga no purgatório? Se paga a pena de todo o pecado mortal cometido. Ou seja, eu cometi pecados mortais durante a minha vida, confessei-me, graças ao bom Deus. Quando eu apresento o pecado, ele tem a realidade da culpa e a realidade da pena. A culpa é aquilo que é perdoado no sacramento da confissão. Eu vou lá, me responsabilizo por ter escolhido por livre e espontânea vontade pecar. Então Deus perdoa-me a culpa que tenho de ter escolhido mal. No entanto, todo pecado gera uma desordem na ordem divina. Por isso que o pecado é mau. Ele nos tira do fluxo ordenado que Deus nos coloca pela graça. Quando isso acontece, isso gera alterações no fluxo da ordem divina, tanto na minha realidade pessoal, quanto, por exemplo, na ordem do corpo místico. E às vezes interfere, dependendo do pecado, na ordem em relação às outras pessoas, ou seja, causa ciclos diversos de desordem o pecado. E isso precisa ser justificado, isso precisa ser equilibrado. Ele é equilibrado quando é pago a pena que essa alma tem no purgatório. Existe outra forma de pagar essa pena? Existe, que é fazer as indulgências que está num local chamado Manual de Indulgência.
Esse ponto da indulgência, eu vou deixar aqui um material que pode lhes ajudar a entender bem como funciona. E irei citá-lo mais adiante em outro ponto também. Mas, a princípio, o purgatório, ele é responsável por fazer esse equilíbrio da ordem divina e as almas, então, poderem pagar o que lhes cabe à justiça divina. São almas muito queridas, são almas devotas, são almas benditas. Por isso, não é adequado, respeitoso e de bom senso chamá-las de alma penada ou de fantasmas, como procedem algumas vertentes de catequese. Isto é completamente desrespeitoso. São santas almas. Não se faz isso, além de ser algo que não é compatível com a nossa fé. Nós não acreditamos nem em fantasmas, nem em alma penada. As almas do purgatório são almas benditas. São almas que tiveram uma boa vida ou tiveram um bom arrependimento antes de falecer. Então, são almas que escolheram servir a Deus. Merecem todo o respeito, devemos usar os termos adequados para nos referirmos a elas. Muito bem. Fechado esse ponto a respeito da existência do purgatório, existe um ponto que ainda não está fechado, que é onde é o purgatório. E aqui nós entramos num ponto teológico que às vezes acaba causando alguma confusão em vocês. Eu vou tentar esclarecer todos os pontos que já me chegaram de dúvidas a respeito do purgatório. Espero que Deus me faça feliz em ser clara. Há um certo consenso entre os teólogos de que o purgatório ficaria no centro da Terra. Isso dentro da visão mais tradicional, teológica mais tradicional. É um lugar que estaria cheio de fogo, fogo da mesma natureza do que está no inferno. Por que é importante fazermos esta distinção? Porque o fogo que existe no purgatório, ele tem a característica da purificação, assim como nos ensina São Paulo. Enquanto que o fogo do inferno tem a característica do castigo. Então, eles têm a mesma natureza, mas ele não é para a mesma finalidade, ok? Por que eu estou frisando sempre vertente mais tradicional e tudo mais? Porque existe uma vertente mais recente, portanto um pouco mais moderna, que abraça a ideia de que o purgatório não seria um lugar no centro da Terra em que haveria fogo, da mesma natureza que o fogo que existe no inferno, mas que seria um estado da alma. Um estado da alma que ela trilharia, no caso do catolicismo, com a ajuda das orações dos irmãos da Igreja Militante, no caso nós, e ele viveria esse estado de purificação e então entraria no céu. Enquanto que a vertente mais tradicional é a alma seria purificada pelo fogo no purgatório, receberia ajuda da Igreja Militante, da mesma forma, e depois de terminado o período de purificação, então entraria no céu. Quais são os pontos em aberto? A Igreja não fechou a questão de onde fica o purgatório, se é no centro da Terra, e também não existe um abraçar total de como é o purgatório. Né? O que nós temos são relatos que devem ser considerados, que são, por exemplo, de São Bellarmino. Tudo isso que eu estou falando tem no estudo que está linkado na descrição. Então, você terá acesso a todas as referências e os livros nos quais você pode encontrar tudo que estou a falar. Na vertente mais tradicional, então, nós temos São Bellarmino, temos a visão de Santa Teresa d'Ávila, e todos eles nos levam a essa percepção, que é a percepção mais tradicional da Igreja. Enquanto que essa visão do estado da alma, ela tem alguns problemas. Por isso que, quando eu costumo dar a catequese para vocês, eu friso bastante a questão tradicional por conta da referência que se tem a esse respeito. Por que não compactuo com a visão teológica mais recente?
Porque quando se fala do estado da alma, parece bastante com a visão de purgatório que os irmãos separados ortodoxos possuem. Eles também possuem essa dimensão do purgatório dentro da doutrina deles, só que dentro da doutrina deles é um estado da alma que eles muito frequentemente correlacionam com uma escada. Só que para os ortodoxos, essa alma não recebe ajuda da igreja militante, ela está sozinha e ela vai trilhando os estágios de purificação dentro desse estado, em que ela vai purificando a pena respectiva do pecado que cometeu, ou dos pecados que cometeu, e então ela, num momento, chega ao estado ali de purificação. E então entra no céu ou não. Então, essa é a vertente ortodoxa. Essa visão mais moderna que se alguns teólogos católicos possuem e alguns catequistas acabam abraçando, porque conhecem a tradicional ou não, isso eu já não sei, acaba deixando a nossa visão católica muito parecida com a visão dos ortodoxos e acaba gerando algumas possíveis interpretações errôneas em outros campos, porque em teologia, quando você abre uma porta, você acaba abrindo outras. Como, por exemplo, se o purgatório é um estado, então o céu pode ser um estado, então o inferno também pode ser um estado. Mas não é isso que o ensino católico diz, entende? Então você acaba caindo em alguns loopings teológicos que podem gerar algumas falhas de ensinamento de doutrina que são comuns hoje. E isso começa com o uso de terminologias para nos tirar de uma realidade mais tradicional. Agora, se você for uma pessoa mais perspicaz, você deve estar pensando assim, poxa, mas se fala de estado de alma, é muito provavelmente, Ana Paula, porque a alma é espiritual e fogo só queima coisas materiais. Fogo não vai queimar uma coisa espiritual. Mas quem foi que disse que só existe o fogo que a gente conhece, que sai lá da boca do fogão, ou então que a gente risca um fósforo e sai? Obviamente que nós devemos parar para pensar que o fogo das línguas de fogo, por exemplo, que desceu na cabeça dos apóstolos, sob a cabeça dos apóstolos, não é o mesmo fogo que a gente risca um palito de fósforo, ok? Existem vários pontos que a gente pode pensar, e tudo isso que eu estou a falar são questões que existem dentro da teologia, ok? Se a gente pode ter uma espécie de fogo espiritual, por que ele não poderia purificar algo de natureza espiritual como é a alma? Então, quando os santos falam a respeito de um fogo que existe, que é da mesma natureza do fogo do inferno, só que purifica, ele não está a falar desse fogo material necessariamente que a gente conhece. E nessa perspectiva, a gente pode usar N materiais de santos que tiveram visões ou revelações, e isso pode ser acreditado pelo cristão ou não, de que existem realidades espirituais que são similares às materiais. Na verdade, é material que imita a espiritual. A gente fala do purgatório, me parece prudente, além de pensar que os santos eram burros e não sabiam que o fogo não queima uma alma espiritual, mas que, muito provavelmente, eles estavam a falar de um fogo que não é o fogo que a gente conhece, é outro tipo de fogo. Dentro dessa realidade que eu estou a falar, nós podemos ver alguns escritos que dizem o seguinte: os teólogos são quase unânimes, de São Roberto Bellarmino, no caso, ensinando que o purgatório, pelo menos o lugar de expiação ordinário, está situado no interior da terra e que as almas do purgatório e os réprobos estão no mesmo espaço subterrâneo, no profundo abismo que a Escritura chama de inferno. Isso casa com o que Santa Teresa diz nos seus escritos. Dito isso a respeito do lugar do purgatório e o que tem no purgatório, tanto de uma vertente mais tradicional quanto de uma vertente um pouco mais recente,
Nós temos ainda a temática que muitos de vocês se confundem dentro dessa temática de onde fica e o que tem, que é o limbo. Alguns de vocês confundem purgatório com limbo por alguma razão e talvez seja pela falta de se falar em catequese de uma forma mais clara a respeito disso. O purgatório é um lugar distinto do limbo, não é o mesmo lugar, é outro lugar. O que é o limbo? É um lugar de felicidade terrena plena, em que ficaram os patriarcas desde Adão até São João Batista. Eles ficaram no limbo, faleceram e ficaram no limbo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo então veio, foi crucificado, morto e sepultado e desceu à mansão dos mortos. Onde é a mansão dos mortos, Ana Paula? É o limbo, criatura. É o limbo. Ele desceu no limbo, abriu as portas do paraíso. Então adentrou ele, Adão, todos os patriarcas, profetas do Antigo Testamento, até São João Batista. E agora, o limbo existe? O limbo existe. Lá estão aqueles que falecem sem serem batizados, ou seja, que morrem ainda no pecado original, ok? Esclarecido esse ponto, e é bom que haja distinção, não existe pena no limbo especificamente. A única pena é que essa alma ela não pode alcançar a visão beatífica de quem entrou às portas do céu. Mas ela não sofre um castigo propriamente dito. Esse é o único castigo dela, né? É não estar ali diante da face de Deus diretamente como quem passa as portas do céu. Outro ponto também que precisa ser esclarecido a respeito do purgatório é: as almas que lá estão são almas que irão para o céu. Ou elas vão porque terminaram o período de purgatório, e isso explica Santo Agostinho, ou, se o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, as almas recebem um influxo de purificação maior e entram todas na glória ao mesmo tempo. Portanto, não existe dentro da doutrina católica, do ensinamento católico, essa perspectiva de a alma estar no purgatório e ela vai para o céu ou para o inferno, como se ela tivesse ali entre as duas realidades. Não, ela vai só para o céu, não tem como ela ir para o inferno. São almas benditas, são almas que já escolheram estar com o Senhor. Elas sabem que precisam ser purificadas. É por isso que boa parte dos santos falam que as almas elas desejam estar ali para serem purificadas, porque elas sabem que elas precisam estar puras para entrarem na visão beatífica. Muito bem. Passando deste ponto, existe uma outra temática que é a respeito da discussão se as almas do purgatório podem interceder por nós ou não. Santo Afonso, ele nos explica que as almas podem interceder por nós porque elas estão ali mais próximas da corte celeste do que nós. Porque elas estão ali mais próximas da corte celeste do que eu e você. As almas do purgatório recebem visita de São Miguel, que é o responsável, inclusive, por levá-las do purgatório ao céu, fazer essa escolta, digamos assim, e abrir a porta do paraíso para elas. Também recebem visitas da Santíssima Virgem e do anjo custódio de cada um ali presente. Então, durante essas interações, elas poderiam então pedir por nós. Isso quem diz é Santo Afonso Maria de Ligório. São Tomás, por outro lado, ele já nos orienta que melhor é rezar por elas do que pedir intercessão. Como os dois são santos doutores da Igreja, a Igreja, então, de uma forma geral, pela questão mais tradicional, abraçou as duas práticas. Então, rezamos por elas e, ao mesmo tempo, pedimos intercessão. Ok? Outro ponto que fica, às vezes, em questão é quanto tempo passa a alma no purgatório.
Como o purgatório ele fica fora do espaço-tempo, obviamente que nós não podemos pensar no purgatório fincados no Cronos, que é no tempo que nós vivemos hoje. Um tempo aqui não é provavelmente o mesmo tempo de alguém sendo purificado no purgatório. Mas existem vários relatos que nos apontam que pode demorar aí por volta de anos para se purificar as penas dos pecados cometidos. Existe a conhecida frase de São Padre Pio, que viu o pai de um dos irmãos entrando ao céu, e o irmão então ficou surpreso quando ficou sabendo disso, porque fazia 30 anos que o pai dele já tinha falecido. Existem algumas revelações que dizem que cada pecado mortal é respectivamente 7 anos de purgatório para cada um, para ser purificado. Então existem algumas questões a esse respeito que nos dão algum norte sobre essa questão do tempo no purgatório. Mas todas elas entram dentro do ensinamento de Santo Agostinho, que eu acabei de falar, que é a alma ou termina o tempo que está ali para ser purificada, ou se Jesus voltar, elas todas recebem um influxo de purificação maior e entram na glória. O que nós temos que pensar é que existem formas de acelerar, digamos assim, o processo de purificação intercedendo por essas almas. Isso aumenta o influxo da purificação e elas então conseguem entrar na glória. Isso nós fazemos com datas específicas, né? Ou práticas de devoção que oferecemos pelas almas. Nesse período de novembro, do dia 1 ao dia 8, a igreja então nos abre indulgência plenária para as almas do purgatório. Então você consegue intencionar cada dia praticamente dessa indulgência para uma alma. E a indulgência plenária paga toda a pena que resta para aquela alma entrar na glória. Em outros momentos que não seja nessa semana de novembro, você pode, fazendo a visita ao cemitério e rezando pelo Santo Padre, comungando, você pode alcançar uma indulgência parcial, tá bem? Para você, existe uma coisa chamada Manual de Indulgência, que são coisas que lucram indulgência para pagar as nossas penas. Aí você pode consultar esse manual e você verá que a igreja liberou a indulgência para as coisas mais simples. Então, você pode então se organizar para, assim que confessar, já fazer uma dessas obras e já então lucrar a indulgência plenária ou parcial. Caso você seja consagrado à Santíssima Virgem, você já sabe, os valores das boas obras já foram entregues. A Santa Virgem, então, faz o que bem entende com esses valores e aplica a alma que ela bem entende. Ok? Muito bem. Dentre essas obras, você pode também criar o costume de rezar a oração de Santa Gertrudes pelas almas, que foi uma oração que Nosso Senhor liberou uma grande promessa em relação ao número de almas que são retiradas do purgatório durante a oração de Santa Gertrudes. A importância de se rezar pelas almas do purgatório também tem um impacto no corpo místico no geral. Quando nós fazemos obras para que essas almas do purgatório saiam da igreja padecente e entrem na igreja triunfante, nós temos, além de um cortejo de intercessores, isso nos ensina São Felipe Neri, que você ganha intercessores no céu, e almas então entram na igreja triunfante e possuem um impacto de rezar por nós da igreja militante no todo, não só numa percepção mais pessoal, e nos alcançar as graças que necessitamos para a igreja militante e para a vivência da fé e do cristianismo no mundo. Espero que eu tenha sido feliz em abarcar as dúvidas mais comuns a esse respeito e que você possa ter a prática não só quando chega o dia de finados,
mas durante todo o ano, de visitar o cemitério, de ter um devido respeito e devoção às almas do purgatório, e pelo menos todas as segundas-feiras, e de incentivar que as pessoas também tenham essa devoção. E não só isso, mas que desmistifique medos e confusões e coisas que se tem a respeito do purgatório e das almas do purgatório. Muito vindo de heresias e deturpações que fazem fora da igreja e de desconhecimento de outras realidades sendo infiltradas dentro da igreja. Caso você seja catequista ou formador, deixo aqui meu apelo para que você fale mais a respeito do purgatório, tentando fazer exatamente algo similar ao caminho que fiz aqui, apontando realmente as discussões teológicas que existem, porque é direito de todo cristão saber que existem pontos que estão completamente fechados e pontos que realmente existe visão teológica X e Y e que ela pode, após estudar, abraçar a que acreditar ser mais verídica, mais adequada e mais compatível, de acordo com as referências que ela considera importante. Isso é muito importante para o processo de maturidade diante da doutrina da igreja. Tá bem? Paz e bem. Até a próxima. Tchau, tchau.